Num certo sentido, são quase todos os 200 milhões, com exceção da grande burguesia. Bom, isso daí eu acho que é importante, porque nós estamos numa discussão, nós estamos entrando numa situação política onde está em discussão a política do governo, política social, econômica, né? O Lula falou de reindustrializar o país, etc. e tal. Então a gente precisa ter consciência de qual é o desafio que nós temos pela frente. É esse. E é importante dizer o seguinte, de um ponto de vista profundo e geral, não há a menor possibilidade de fazer nada importante sem atacar isso aqui. No mínimo, você tinha que cortar a asa desse pessoal. Começando por fazer eles pagarem imposto, que eles não pagam imposto. Lógico, nós, PCO, a gente preferia estatizar o sistema financeiro e bancário nacional. Seria a solução mais rápida, mais econômica, mais direta e mais eficiente. De qualquer maneira, vocês podem imaginar, né, o tamanho do desafio para qualquer tipo de governo reformista no Brasil. Como é que a pessoa vai fazer reformas com essa situação? Esse é o problema-chave. Primeiro você teria que atacar isso daí. Nós vamos ver a luta do PT aqui para fazer uma outra coisa aí com pouquíssimo dinheiro. Já estamos vendo aí sabotagem no Congresso Nacional, do negócio da PEC, né? Os partidos burgueses estão se articulando aí para reduzir o alcance da PEC. Já começam a acusar o Lula de ser uma pessoa maligna, porque ele quer colocar, veja só vocês, ele quer colocar o dinheiro do Bolsa Família fora do teto do orçamento. Olha, imagine que crime. Imagine se ele quisesse botar a mão nesses 2 trilhões aí. Estourava uma guerra civil no Brasil, impulsionada pela burguesia e com certeza apoiada por boa parte da esquerda contra o PT. Então a gente tem que ter muita consciência do que está acontecendo. É extremamente complicado o negócio. Isso quer dizer o seguinte, se a classe trabalhadora brasileira quiser realizar alguma coisa, tem que botar o bloco na rua. Alguém consegue acreditar seriamente que fazendo conchavo no Congresso Nacional nós vamos mudar alguma coisa desse quadro? Não dá para acreditar. Os banqueiros vão abrir mão desses 2 trilhões que eles estão ganhando aí? Não. 2 trilhões, veja só. Porque quando você lê a imprensa, eles querem fazer você acreditar que, bom, essa aí é a realidade. O Brasil pegou muito empréstimo, agora tem que pagar. Depois vem os outros picareta, porque isso é tudo gente profundamente desonesta. Eles vêm e falam assim, o Brasil é um mau pagador, por isso a taxa de juros tem que ser alta para remunerar, para o pessoal se sentir estimulada para tomar empréstimo, a emprestar o dinheiro para o, né, coitado do investidor, né? Eles só estão ganhando 2 trilhões por ano do negócio, 23, 40, 50, sei lá, do PIB. Coitadinho deles. Dá até pena, né? Quando você pensa. Eles estão se arriscando investindo no Brasil. É uma coisa totalmente louca. Quer dizer, só vai haver uma mudança real se houver uma grande mobilização popular. Nós temos que abrir esse debate. O que a direita está fazendo com o governo Lula é uma pesada chantagem política e econômica. Eles estão dizendo o seguinte, se você começar a gastar o dinheiro com esses mulambentos aí do Brasil, esses milhões de mulambentos do Brasil,
nós vamos botar o seu governo abaixo. Os juros vão subir, o juros vai subir mais ainda, porque não é o governo PT que controla os juros. A inflação vai subir, a bolsa vai cair, os investidores não vão aplicar o dinheiro no Brasil, etc. e tal. Que é o que eles fazem em todos os países do mundo, essas pessoas muito civilizadas. É uma chantagem, já é um discurso cuja retórica, cujo tom é um tom golpista. É meio assim, ou você se encaixa aqui, ou você abaixa a cabeça, ou você não vai durar no governo. A revista The Economist publicou uma matéria depois da eleição falando o seguinte: Lula terá um governo difícil pela frente. Quer dizer, eles estão... A pretensão deles é colocar o governo numa jaula. Eles querem que eles apontem o ministro da Economia, né? O Manteiga foi integrado na equipe de transição, aí começou aquela gritaria, já ia aparecer processo contra ele e tudo mais. Ele renunciou à equipe de transição. Quer dizer, o povo votou no Lula, mas o que eles querem é que governe o Fernando Henrique Cardoso. Isso aqui coloca um problema, né, para todo mundo. Nós vamos aceitar isso daí, pura e simplesmente, que eles façam isso? Eu vi as matérias da esquerda, a esquerda dita revolucionária, que é aquela que apoiou o golpe em 2016, PSTU e outros. Eles já estão falando assim, e é um governo... O PSTU teria uma matéria que fala assim, uma onda não tão cor-de-rosa, quer dizer, não é vermelha, não é nem cor-de-rosa, não é nada. Sem perceber que aqui há um conflito que está se desenvolvendo. Não é um conflito... Isso daqui é uma coisa muito importante para nós termos consciência. Não é um conflito entre o Lula e a burguesia. É um conflito entre o conjunto da população brasileira que votou no Lula, 60 milhões de votos, e uma parte dos que votaram no Bolsonaro com os bancos, com a burguesia. Como nós prognosticamos anteriormente, né, o governo Lula não será o mesmo governo de 2002. Nós falamos isso aí quando? Acho que meses atrás, né? Falamos, a eleição não é a eleição de 2002 e o governo não vai ser o governo de 2002. Agora, um monte de gente está falando, nossa, o Lula não é o Lula de 2002. Né? Algumas pessoas me dizem que eles foram enganados. Eu acho difícil, pessoalmente. Acho que enganar banqueiro é difícil, né? Quem já tentou fazer isso daí acabou se dando mal. Banqueiro é difícil de enganar. Eles querem botar o governo Lula no cercadinho. E querem que a população fale, tudo bem. Vai ter inflação, a bolsa vai cair. A maioria dos brasileiros nunca viu, nunca passou nem em frente da Bovespa ou de outra bolsa de valores do Brasil. Aí os especuladores, os investidores, né, que é o nome fantasia para especuladores, tubarões do mercado financeiro, vão embora. Tchau. Né? O que a gente vai fazer? Vai embora. Eles estão beneficiando muito o Brasil, a gente pode ver por isso daí. A gente pode ver pela destruição de 30% da indústria nacional nas últimas décadas. Então, nós temos um quadro em que se desenha um conflito, uma crise. Né? Ou o Lula baixa a cabeça, ou ele enfrenta esse pessoal. Minha opinião, ele não está disposto a baixar a cabeça, não. Isso aí vai ser uma queda de braço permanente e pode resultar numa crise muito grande. Né? Aqui, o modelo histórico que a gente deve pegar é o segundo governo do Getúlio Vargas, de 1950. Né? Esse segundo governo, ele é sempre mais problemático.
Porque quando a pessoa já passou por tudo quanto é dificuldade, Getúlio Vargas foi derrubado em 1945, né? Quase botaram ele na cadeia e tudo mais. A pessoa já volta, não com o espírito de se submeter, alguns voltam com o espírito de se submeter, né? Mas eu acho que tanto no caso do Vargas como do Lula, eles voltam com outro espírito. Vou enfrentar essa quadrilha de bandidos aí que controla o país. Os discursos do Lula têm sido muito enfáticos nisso daí, né? Getúlio Vargas, ele sofreu um assédio permanente durante todo o governo dele. Quem leu a Carta Testamento fala, ele descreve, né? Ele tentou colocar em prática o plano de construir a Eletrobras, que o Bolsonaro privatizou agora, né? Esse foi um dos maiores projetos de infraestrutura para a industrialização do país, né? Daquela época para cá, a rede elétrica brasileira se estende por todo o território nacional. É uma conquista muito grande do ponto de vista econômico. Falou que o pessoal lutou contra isso daí com todas as forças. Aí teve o caso da Petrobras, teve vários projetos dele que foram obstaculizados, até que finalmente arrumaram um escândalo de corrupção, né? Sendo que o pessoal já tinha declarado que ia derrubar o governo dele, e ele, vendo que ele ia ser deposto de novo, ele tinha falado já antes que ele não ia ser deposto, né? E ele declarou para o jornalista Samuel Weiner o seguinte: só saio daqui morto. E ele se matou, né? Qual que é a lição desses acontecimentos? Porque, num certo sentido, a história está se repetindo aí, né? Com diferenças e tal, mas está se repetindo. A lição é o seguinte: o Getúlio Vargas, ele nunca teve a iniciativa de convocar a classe trabalhadora brasileira para defender o governo dele. Por isso ele fracassou e ele foi levado ao suicídio. Então, o que acontece nesse momento aqui no Brasil? A gente tem que botar os trabalhadores em movimento. Nós temos que mostrar as coisas, temos que mostrar isso daí. Isso daí seria uma tarefa do PT. Algumas pessoas do PT, inclusive, falam disso, o que é muito positivo. Agora, se eles vão colocar em prática ou não é outra história, porque a gente tem visto que o PT é muito vacilante, né? A CUT já deveria estar se mexendo, já deveria ter chamado uma reunião nacional dos sindicatos para discutir uma política diante do governo. Eu acho que o PT ainda está vivendo aquela fantasia de que, como eles foram apoiados por todo um setor da burguesia, a burguesia vai dizer amém para aquilo que o governo Lula vai fazer. Essa fantasia já teria que ter sido dissipada. Não vai acontecer isso, né? De jeito nenhum. Quer dizer, ou você abaixa a cabeça ou você briga. Agora, brigar, quem que vai brigar? O Lula vai brigar contra todo o sistema político brasileiro? E ainda mais sabendo que 70% do PT nem para defender a Dilma foi capaz. Então ele vai brigar sozinho mesmo, né? Não, tem que colocar as massas populares em ação. Nós tínhamos dito que a eleição precisava ser uma eleição baseada na mobilização, porque não se trata simplesmente de ganhar a eleição. Nós falamos, para ganhar a eleição precisa mobilizar, e a gente viu que a mobilização garantiu a eleição do Lula. Mas nós falamos também o seguinte, que para governar precisa se mobilizar. O PT já perdeu uma oportunidade muito grande, não mobilizando o pessoal para a eleição, porque isso seria uma preparação da mobilização necessária para governar. Bom, mas dá tempo ainda de fazer as coisas, né? O problema é ver quantas pessoas aí acreditam na história da carochinha de que os aliados do PT vão ser base do governo do PT. Não vai acontecer nada disso. Primeiro que o pessoal não tem nada para oferecer. Segundo que eles não estão a favor do governo.
Já Simone Tebet, esses economistas estão todos atirando contra o PT, falando, não, nós apoiamos o Lula, mas... Então, a primeira coisa que a gente deve dizer é assim, apoiaram nada. Não apoiaram e não serviram para nada. Foi um erro do PT ter aliciado toda essa gente aí. Eles estavam só criando uma situação onde eles adquiriram um mínimo de prestígio, porque eles são pessoas muito desprestigiadas, para poder atacar o governo do PT. Não está claro isso? Agora, o grande problema é o seguinte, eles vão acabar se juntando com o bolsonarismo para tentar impedir o PT de governar. Se não sair à rua, não vai governar. É isso que o pessoal tem que entender. Né? Não é o que a maioria do pessoal do PT está esperando ouvir, né? Porque eu vi a eleição. Nossa, essa eleição encerra todo um ciclo, o Brasil reviveu, o Brasil recuperou-se e tal. Não, o Brasil, esse Brasil que o pessoal está pensando, está muito vivinho lá. O Brasil da burguesia. E não é o Bolsonaro que é o problema principal. O Bolsonaro é uma tropa de choque, uma PM. O problema são os civilizados, esses que são o problema. Porque os civilizados que embolsam 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de reais. Então, é preciso tirar uma conclusão muito clara. O PT não reage à altura, né? Porque era mostrar esse gráfico aí. Como assim? Os banqueiros estão embolsando metade do orçamento nacional. Isso aí não é uma coisa aceitável. Vou gastar o dinheiro e pronto. Se não aprovar no Congresso, vou gastar por decreto, sei lá. E se reclamar, eu vou chamar o pessoal a fazer greve para aprovar o negócio. Tudo bem, o Lula não vai agir assim, mas um pouco é isso que ele deveria fazer, né? Embora a situação pareça ruim, ela não é tão ruim, porque esse pessoal está politicamente muito desmoralizado. Então seria preciso angariar o apoio popular imediatamente. Né? O PT deveria começar uma campanha falando que eles querem aprovar uma série de programas sociais, deveriam dizer quais programas sociais, o que eles vão fazer com o dinheiro, e ir para os bairros, ir para as fábricas, para as escolas, universidades, os locais de trabalho, tudo. Chamar ato público. Os sindicatos deveriam chamar a Assembleia e discutir esse problema com os trabalhadores. Né? Ficar parado é a pior política possível. Mas é perfeitamente possível reagir. E, de qualquer maneira, mesmo que o PT não faça isso daí, nós, PCL, vamos fazer isso. E vamos chamar a esquerda a fazer, né? Aquela esquerda que não está se preparando para apoiar um golpe contra o Lula. Né? Uma esquerda mais normal, né? Que não está sofrendo da cabeça. Vamos lá?